E com relação a esse parágrafo segundo, é tranquilo, é uma questão de decoreba mesmo, você leia e se perguntar alguma coisa na prova, é cara crachá o texto que está aqui. Provavelmente vai perguntar sobre isso aqui, ó, lei específica do ente estatal. O que importa mais aqui é o parágrafo terceiro, tem uma nuance aqui que é o seguinte. Esse artigo 3716 da Constituição Federal fala daquela situação de cargos acumuláveis para os servidores públicos. Então, o servidor público civil, ele pode acumular 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico e científico, 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, esse regramento ele é aplicável aqui aos militares dos estados e do DF. E o que acontece? Prevalência da atividade militar. O que é isso? Ora, precisa haver uma compatibilidade de horários para haver acumulação. Se não houver, prevalece a atividade militar. É isso que quer dizer. Então é muito comum um médico, por exemplo, da PM, aquele oficial médico, ele pode acumular, porque é uma profissão regulamentada. Então ele exerce uma outra atividade de médico em outro lugar. Mas, se não houver a compatibilidade de horários, prevalece a atividade militar. Pois bem, pessoal, agora vamos tratar de jurisprudência. Porque os concursos hoje em dia não estão vindo mais nesse aspecto só de decoreba, estão perguntando sobre estudo de caso, sobre jurisprudência. E o que você precisa saber no tocante a esse artigo 42? Que em 2020 houve esse julgado aqui, se reportando aquela situação que eu falei com vocês da lei específica para regular aquela situação lá do inciso 10, ó, que trata das Forças Armadas. Lembra que eu falei com vocês? Então, dentre as quais, há a situação do regime de aposentadoria dos militares e questões referentes ao regime jurídico. Essa situação não depende de uma lei estadual específica? Sim, é o que está aqui, parágrafo 1º do artigo 42. Só que houve uma situação que uma lei trouxe regramento geral, tanto para servidores civis quanto para militares. E isso foi impugnado, porque houve entendimento que essa lei específica aqui é uma lei específica para os militares. Não poderia haver mistura de situação entre civis e militares. E o STF julgou, olha que é recente, por isso que é importante você gravar, que a inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. Então, se vier uma pergunta em prova, uma alternativa lá para marcar se está errado ou certo, eles vão copiar esse texto aqui. Se for errado, se eles quiserem tornar isso aqui errado, eles vão mudar alguma coisa. Por exemplo, vai colocar que ofende, vai tirar o não. Então, você tem que ficar atento aqui a essa tese, porque a tese é essa. Outra situação é essa aqui sobre prestação de tarefa por prazo certo. Qual é a tese? O militar da reserva que presta tarefas por tempo certo permanece em situação de inatividade. E essa tarefa por prazo certo, ela não importa investidura em cargo público nem formação de novo vínculo. E não há incompatibilidade com a regra da não acumulação. Porque para acumular tem que ser de acordo com aquelas regras do inciso 16 do artigo 37. 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos afetos a profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Isso aqui não se enquadra, tarefa por prazo certo. Mas o que o STF decidiu também é recente, por isso que você deve atentar, porque pode vir sendo cobrado em prova. Que isso aqui não importa investidura em cargo público nem formação de novo vínculo, que não há incompatibilidade com a regra da não acumulação. Essa regra aqui, ó, prevista no 3716, que nós lemos. Então, isso aqui é aplicável aos militares dos estados, do DF e dos territórios, por força do parágrafo 3º do artigo 42. Então, pode o militar estadual, o bombeiro, prestar serviço por prazo certo, mesmo estando na reserva. Esse militar da reserva pode fazer isso. Isso não importa investidura, formação de novo vínculo, não há incompatibilidade com esse regramento da acumulação de cargos aqui do 16. E por fim, esse último caso, que já é batido, já é conhecido, mas é bom repetir, ele é antigo, então as pessoas já conhecem, mas você que começou a estudar agora, fica para você então essa dica.
Não é inconstitucional a imposição do limite máximo da idade para ingresso de praça nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar. Não só bombeiro, PM, Polícia Militar em geral, Forças Armadas, é constitucional. O STF entende dessa forma, o STJ também, de que pode haver limitação de idade, e é o que acontece nos editais aí para polícias, por exemplo, para Forças Armadas, tem limitação de idade e isso é possível. Então, se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo. Até a próxima, um abraço.